Agora eu quero falar uma coisa. Tem um quadro nosso, né? O Caso Clínico em 1 Minuto, que é uma coisa que fez bastante sucesso, o povo gosta, e eu quero fazer um caso clínico em 1 minuto aqui com os nossos convidados, né? Então eu vou passar um caso clínico para vocês, tá certo? Então vamos lá, vou passar o caso para vocês. Um homem aí de 61 anos de idade, de base ele é hipertenso, chega no pronto-socorro com a filha, falando que ele teve ali nos últimos 2 meses 3 desmaios, e hoje ele teve um outro desmaio. Aí, falando aí que ele tava com um pouco de dor torácica, e quando ele vai fazer algum esforço, começa a ter um pouco de falta de ar, sabe? O eletro tá normal, troponina negativa, colheu ali os exames, né? Além disso, no exame físico, você nota que ele tem um pouquinho de estertores em bases, né? Um pouco alterado a ausculta pulmonar. E tem um sopro cardíaco ali que não tá muito descrito em detalhes, porque o médico falou que não era muito importante. Antes de vocês responderem, a gente estimula que vocês coloquem ali nos comentários qual que é a hipótese diagnóstica de vocês. Boa, é isso aí. Vamos lá? O médico era um cirurgião, só sabe que tem sopro, tá ótimo já. Bora lá, gente. O caso clínico é um paciente de 51 anos, né, que teve 3 sintomas. Tava com um desmaio, teve 3 desmaios nos últimos 2 meses. Além disso, teve uma dor no peito. E quando ele ia fazer algum esforço, nesse tempo ele sentia falta de ar. É basicamente isso que ele teve de sintoma. E aí, o que vocês têm de hipótese diagnóstica? E aquele soprinho, hein? E aquele soprinho, exato. Não desmereça Ó o sopro. spoiler. Ó, falando em sopro aí, em cardiologia, perguntaram aqui, a gente tem um quadro, Léo, que chama Aperta a Tecla SAP, que a gente tenta, às vezes, simplificar realmente a medicina. Então, sempre a gente fala algumas coisas com termos técnicos, aí a gente pega um controle remoto e fala, aperta a tecla SAP, para tentar explicar para o leigo. E aí pediram para o Dr. Leonardo apertar a tecla SAP, explicar de uma forma fácil para o leigo o que é um infarto. O que é um infarto? Já com a tecla SAP. Já com a tecla SAP, o que é o infarto aí? Isso. Ah, infartou, o que é isso? É basicamente a morte do músculo do coração. O coração nada mais é do que um músculo que bombeia o sangue para frente, e esse músculo, como todo qualquer outro músculo do coração, ele tem veias e artérias que irrigam. Então, por algum problema, vai faltar sangue nesse músculo e esse músculo vai morrer e aí ele vai perder a sua função. E aí isso normalmente acaba gerando quadro de dor, que é normalmente o que a gente acaba pegando agudamente no pronto-socorro. Pode não ter dor aí, tem alguns pacientes que a gente encontra que já tiveram episódios de infarto e a gente não só diagnostica depois, mas na teoria é a morte do músculo do coração. Se fosse falar bem legamente. Exatamente, mas é isso, legal. Legal. O pessoal já fez hipótese diagnóstica do caso clínico. E aí, gente, o pessoal falou que pode ser, será que angina estável, infarto, estenose aórtica? São boas hipóteses diagnósticas. Boas hipóteses. Depois já... Tamo na card, então, né? Tamo na card, já viram que estão na card, as 3, né? E vamos falar um pouquinho do caso clínico? O pessoal mandou aí mais alguma hipótese? Mandaram aquelas lá, Vitor. E aí, angina estável, estenose aórtica, infarto, né? Infarto. Tá, convulsão. E conta aí, Léo, o que você acha do caso clínico? Você já quis puxar pra mim, né? Qual que é o diagnóstico? Cara, muito legal. E isso é até legal quando a gente falou do caso clínico 1 minuto, da parte da clínica que a gente tava falando, né? Provavelmente quem tirou essa história aí não perguntou exatamente desse jeito. Provavelmente ficou uns 10, 15 minutos conversando, porque às vezes é uma coisa que o paciente, ele não fala de primeiro, você tem que perguntar. Fala, desmaiou. Aí você pergunta lá, mas o senhor tem dor no peito? Nossa, eu tenho dor no peito. Aí falta de ar, tem falta de ar. E aí você chega na tríade clássica aí que vocês falaram, né? Síncope, dor torácica, anginosa, né? E dispneia, que é a clássica, assim, a clássica tríade da estenose aórtica aí, de quem falou aí. Isso é bem legal. E aí, não sei se a gente já fala agora, fala depois, tem a característica do sopro aí, que é uma parte que eu gosto bastante. Vamos ver se eu lembro, hein? Sopro sistólico no foco aórtico, é isso? Da estenose aórtica? Você falou, daria uma nota 5 pra você. Mas pelo amor de Deus. Tudo bem. É que assim, o sopro, se você quiser falar da maneira mais bonita possível, né? O sopro da estenose aórtica, ele é um sopro sistólico, realmente, quando você fala aí do ciclo cardíaco. Ele é um sopro considerado rude, ejetivo, então realmente ele é um sopro, depois quando você ausculta melhor os outros tipos de valvopatia, você vê que realmente ele é um sopro bem rude, ele é um sopro que a gente fala em crescendo e decrescendo, ou em diamante, porque realmente, normalmente ele tem aquele pico que a gente chama de mesosistólico, ou seja, ele é bem no meio da sístole, ele começa devagar,
ele chega num pico e depois ele diminui, para fazer aí passar a vergonha da sonoplastia, né? Ele faz esse barulho, faz assim, ó, vum, vum. E é exatamente isso, ele faz esse movimento. Então, se a gente fosse descrever um sopro, então, por exemplo, se eu fosse colocar aí no exame físico um sopro de estenose aórtica, eu colocaria assim, sopro sistólico, ejetivo, mais audível no foco aórtico e principalmente no foco aórtico acessório, pico mesosistólico e normalmente irradiação, normalmente para a fúrcula e para o pescoço. E aí tem algumas outras características legais aí que dá pra gente conversar. Descrição bem cardiologista, mas ó, a descrição do Júlio tá ótima. Pra Cardiologista, tá bem. Sopro sistólico. Eu daria nota 1000 pra mim. E qual que é a conduta aí nesse caso? O paciente tá desmaiando, tendo dor torácica? Fala aí, Thaís, pode falar. Sabe que acho que é interessante só pontuar que, apesar do diagnóstico da estenose aórtica, que a gente foi direcionado por conta dessa tríade, é importante entender se nesse momento a síncope desse paciente é por conta da EAO, porque pode ser secundário a uma questão neurológica, metabólica, infecciosa. Então, tentar tirar melhor a história dessa síncope. E eu vou falar para vocês que nesta semana, segunda-feira, chegou um caso extremamente parecido. Um paciente que acompanha no nosso ambulatório de cardiologia, que tem EAO, e ele sincopou. E aí chegou tal, eu falei, mas como que foi essa síncope? Daí contaram que ele estava sem se alimentar há 10 horas, e assim, mudou a história, né? Aí eu falei assim, você não vai pegar e vai falar que é da EAO, né? Então, tirar a história mais bonitinha. Às vezes você já compra o diagnóstico, ele fala, às vezes sabe que tem, né, uma estenose aórtica, fala que tem, aí você fala, desmaiou por causa disso. E esse é um caso que muda a conduta, como você falou, né? Porque se você tá pensando que a síncope é da estenose aórtica, você considera esse paciente sintomático e normalmente a conduta acaba sendo cirúrgica, né? E aí, normalmente, é a troca valvar. Que aí, como você já falando da conduta, a conduta realmente é trocar a válvula do coração, se ela tem esse problema que é a estenose, que é, ou seja, uma dificuldade da passagem do fluxo, que é no caso do ventrículo esquerdo, né? Ou seja, do coração para o principal vaso, que é a aorta, tem uma dificuldade da passagem e faz um gradiente de pressão. Nesse caso, tem que trocar a válvula. É como se a porta tivesse emperrada, você tem que trocar a porta, né? E se não trocar a porta? Aí você vai causar todo o problema no coração. E aí pode causar insuficiência cardíaca, né? O coração pode ficar inchado. Né? Ficar fraco. E pro pessoal que aperta a tecla SAP aí, a estenose aórtica o coração, tem as válvulas, né, que desce o sangue, ali o coração é dividido em 4, mais ou menos isso, assim, e aí tem a válvula e ela tá mais fechadinha, então o sangue tá com dificuldade de descer, e aí o paciente pode ter síncope, a síncope é o desmaio, tá? A dispneia é falta de ar e a dor torácica, né, que é isso que ele pode ter. É isso aí. Thaís, quero te perguntar uma coisa, que a gente tá falando aí também de hobbies, né? Conta pra mim uma festa aí que você foi, festa eletrônica, outra festa que você foi, que você mais gostou, assim. Tomorrowland. Tomorrowland. Eu não preciso pensar, assim, meio segundo. Que tem aqui no Brasil e tem fora do Brasil também, fora do né? Brasil. Eu, quando casei, tava no R2, inclusive. Casei, e aí, ao invés de fazer festa e tal, a gente pegou e foi pra Bélgica, na Tomorrowland. Nossa, que legal. Viveu o sonho lá. Não me arrependo, assim, morro de vontade de voltar. E aí, todo ano que tem aqui no Brasil, se essa semana aí já garantimos o ingresso de outubro, é muito gostoso, né? Não é só a música eletrônica, né? Tem muita representação ambiente, né? Exato, um ambiente, assim, as pessoas respeitam muito. Acho que a música eletrônica, as festas eletrônicas são muito legal, assim, né? É uma vibe muito É difícil você ver animada. briga, né? Gosto sim. bastante. E você, Léo, qual festa aí? Tem alguma festa que você lembra aí que você... Eu acho que o primeiro festival eletrônico que todo mundo que gosta de música eletrônica sempre recorda, né? O meu primeiro foi um festival internacional também, chama EDC, que normalmente, se eu não estou enganado, ele é em Las Vegas, mas teve uma edição em São Paulo, que foi em 2015, que foi quando eu comecei a gostar de música eletrônica, e aí eu fui, foram 2 dias em São Paulo, e foi realmente muito legal. Na época era o EDM, né, que é os mais conhecidos, né, David Guetta, Martin Garrix, que eles tocavam tudo, estavam no auge, e era o que mais tocava na época, e nossa, foi muito legal, só teve os melhores DJs, e foi quando eu comecei a gostar, fiquei apaixonado, e desde então aí eu sempre acompanhei a música eletrônica, sempre fui em show, sempre que podia, mas esse é um que sempre me marcou bastante. Legal. Conta pra gente aí, você é interno, onde você tá aí na faculdade, qual a dica pro estudante de medicina aprender a laudar eletro? Isso aí serve pros dois aí, o que vocês acham?
Nossa, eu vou falar assim, que até o Léo comentou, né, que depois da cardiologia, ele tem intenção em fazer depois a ritmologia. E às vezes a gente tem ideia que eletro é um exame fácil de ver, né? E não é muito difícil, né? Cada vez que você estuda... Eu, assim, gosto muito de seguir uma sequência. Eu sigo a sequência de primeiro avaliar ritmo, depois eu costumo ver o eixo, depois eu vejo se tem algum tipo de sobrecarga, se tem bloqueio e se tem área eletricamente inativa. Eu uso essa regra mnemônica que eu inventei, que é RESBA, para fazer essa sequência. Legal. Acho que cada um, né, vai desenvolvendo, mas eu costumo seguir essa sequência. Eu acho que o que a Thaís falou, o mais importante é o que ela falou, sistematizar. Porque realmente, se você começa a pular etapa, porque é muito isso, você tá no pronto-socorro, em qualquer lugar, você tem aquela ansiedade. Fala, não, doutor, olha o eletro. Aí já fala assim, o paciente tá com dor no peito, olha o eletro. Você já vai lá, não, nossa, tem super de assistente. E você acaba passando, você não olha a padronização do eletro, que normalmente é a primeira coisa, tá correndo ali em 25 milímetros por segundo? Não. Tá em N ou tá em 2N, aí você se perde, você não vê. Às vezes te entrega de um paciente, várias vezes já me entregaram eletro de um paciente, eu olhei e falei, nossa, não, mas aí você vai ver de outro paciente, te entregam o eletro do paciente errado. Então, sistematizar é a primeira coisa e sempre assim, estudar ao máximo, porque eletro, gente, olha, óbvio, estou começando, eu sou um bebê em cardiologia, ainda não sei nada. Eletro tem muito para estudar e eu vejo meus professores, todos eles que sabem muito, e eles próprios falam, eu não sei eletro. E realmente, eletro não se sabe. Eletro se estuda e eletro se entende. E sempre vai aparecer um eletro diferente para você. Sempre vai. Nunca vai ser igual. Sim. Olha, mas uma coisa que eu acho legal a gente falar também, importante. Primeiro, você não é um bebê, você é quase um cardiologista. E você tá na frente de muita gente. A gente se subestima às vezes na medicina, né? Mas não, você é uma referência em cardiologia. Você tá nos melhores hospitais do país, estudando muito e tá procurando em mais. Lógico, a gente sempre tem para crescer. Mas eu acho que o aluno de medicina, ele não pode pensar do tipo assim, ó, eu não sou um arritmologista, então, esquece, eu não vou aprender eletro. Eu acho que, assim, a fazer a sistematização, igual a Thaís e o Léo falaram, assim, de, olha, vou tentar ser chato com isso, vou ver frequência, vou ver eixo, vou ver ritmo, vou ver derivação, e aí depois você olhou sobrecarga, olhou área... e nem fala mais isquêmica, mas enfim, área inativa. E depois você fala assim, agora na clínica desse paciente, o que eu tô procurando? É infarto? Então vou olhar, tem supra, tem infra, tem invertida, tem alguma coisa? E também pensar na patologia depois que você faz a sistematização. Porque assim, infelizmente ou felizmente, não é o arritmologista que vai estar lá na porta. Não é o cara que vai segurar o rojão e pensar na queixa do paciente. Então, o médico que está lá na porta vai ter que bater no peito e falar, esse eletro é meu e eu tenho que resolver. Eu não sou o melhor para ver o eletro, mas sou eu que está aqui, sou eu que tenho para resolver. Então, é estudar eletro, porque eletro, independente se você é ortopedista, chega alguma hora da vida que você vai precisar ver um eletro. Então, é extremamente importante. E, Léo, o que é arritmologia? É basicamente o estudo das arritmias cardíacas, né? Então, arritmias, desde aquelas arritmias crônicas, como fibrilação atrial, flutter, desde algumas arritmias congênitas, existem algumas síndromes aí, familiares, hereditárias ou adquiridas, enfim, mas resumidamente é o estudo das arritmias cardíacas. Legal. Sim. Estão perguntando aqui sobre cardiologia, porque acho que o pessoal entende que quando às vezes a gente vai fazer uma cirurgia, a gente pede uma avaliação pré-operatória cardiológica. Sim. Então, o que eles, assim, mais ou menos, né? Lógico que isso é muito complexo, mas o que o cardiologista vê ali se vai precisar de UTI ou não UTI? O que são mais ou menos aí essa avaliação cardiológica? Sim, é uma avaliação completa, né? Tem até uma diretriz sobre cuidados pré-operatórios, para quem for médico ou estudante de medicina tiver interesse, aí tem uma diretriz aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas basicamente, a gente vai tentar entender algumas características, tanto do paciente quanto da cirurgia, para realmente entender o quão apto esse paciente está para sofrer esse procedimento, porque todo tipo de procedimento cirúrgico, querendo ou não, é um estresse, então a gente vai tentar entender a capacidade do paciente, o grau de complexidade da cirurgia e entender realmente as consequências do coração e também tentar compensar as patologias, principalmente cardiológicas, antes da cirurgia, para a gente tentar fazer com que o paciente vá para o centro cirúrgico da maneira mais compensada e o pós-cirurgia também, que às vezes envolve UTI, né? Ou por
complexidade da cirurgia, como, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, que vai fazer uma ponte de safena, ponte mamária, que é a revascularização miocárdica, ou por uma complexidade de um paciente de, por exemplo, um idoso de 87 anos que caiu e quebrou o fêmur, por exemplo, que a gente acaba fazendo pós-operatório em UTI. Tá? Legal. E já sabe o que vai fazer depois da cardiologia? Tem mais coisa pra frente? Sempre tem, né? Sempre tem. A cardiologia é um mundo infinito, né? Tô pensando em arritmia nesse momento, não sei ainda se tem como fazer arritmia clínica, que normalmente é 1 ano, e tem como fazer arritmia intervencionista, né? Que é eletrofisiologia, são 3 anos a mais. Tô na dúvida dessas aí ainda, talvez ter mais uns anos.